Bom dia a todos e todas. Queria começar cumprimentando o senador Ciro Miranda e, em seu nome, parabenizar a Comissão de Educação daqui do Senado pela iniciativa de ouvir a sociedade civil e os setores ligados aos movimentos educacionais sobre a nossa opinião em relação ao Plano Nacional de Educação. Cumprimentar também o senador Álvaro Dias, relator do PNE aqui no Senado, aqui na Comissão de Educação, cumprimentar o senador Aloysio Nunes e a senadora Ângela Portela, que estão aqui hoje com muito respeito e preocupação, prestigiando essa audiência. E, claro, na pessoa da Marta, cumprimentar todos os professores aqui presentes. Eu acho que a gente ainda está no mês de outubro, no último dia 15 de outubro, nós, estudantes, estávamos nas ruas com os professores levando bomba de gás lacrimogêneo para defender a educação brasileira. Então, já aproveitar, no nome de todos os professores que estão aqui, cumprimentar aqueles professores do Rio de Janeiro que foram à rua, que foram à luta, que foram à greve, para lutar por melhorias na educação daquele estado, daquela cidade. Bom, sobre o Plano Nacional de Educação, do ponto de vista dos estudantes, inclusive saudar a Comissão de Educação, que pela oportunidade de, mais uma vez, a gente da UNE estar aqui presente, expondo as nossas opiniões sobre esse tema. Eu acho que é salutar ouvir também os estudantes nesse debate, afinal de contas, não tem como você pensar em debater a educação do Brasil sem escutar o conjunto dos atores envolvidos no processo educacional brasileiro e os estudantes em especial, que, no final das contas, é quem vai receber todo esse aparato burocrático, político e educacional que nós estamos debatendo aqui. E, na construção do Plano Nacional de Educação, queria só fazer um histórico, porque desde a Conferência Nacional de Educação, no ano de 2010, da qual nós, da UNE, junto com a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, participamos ativamente, tem sido uma ansiedade constante do movimento estudantil à conclusão dos trabalhos de votação, de discussão, para que finalmente seja aprovado o Plano Nacional de Educação aqui no Congresso Nacional. Sem prejuízo, claro, de que esse processo, que, na nossa opinião, exige celeridade, também exige espaços como esse de amplo debate democrático com o conjunto da sociedade civil. Nós, da UNE, junto com a UBS, apresentamos 39 emendas ao Plano Nacional de Educação, quando ele ainda estava em tramitação na Câmara dos Deputados. E estávamos presentes no último dia 26 de junho, no dia 26 de junho do ano passado, quando a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, para tratar do PNE, finalmente aprovou o seu relatório final, que, do nosso ponto de vista, contemplou muitas das demandas dos professores, dos estudantes, dos trabalhadores em educação do nosso país. Uma vez em tramitação no Senado Federal, nós, do movimento estudantil, infelizmente, apontamos que o PNE, nas duas comissões anteriores aqui do Senado, sofreu significativos retrocessos, que eu acho que é fundamental que a Comissão de Educação daqui do Senado se atente para eles, para que, inclusive, a gente consiga superar os retrocessos que as comissões anteriores nos trouxeram, para que a gente consiga, de fato, aprovar aqui no Senado Federal um PNE que esteja à altura de todo esse período de debate e de todas as lutas que já foram travadas pelo movimento educacional em torno desse tema. Então, algumas das questões que eu vou trazer aqui, que eu acho que precisam estar no relatório do senador Álvaro Dias, como sugestão e demanda do movimento estudantil, inclusive, é que o relatório daqui do Senado possa retomar alguns dos aspectos que foram aprovados pela Câmara dos Deputados e que foram derrubados nas duas comissões anteriores aqui do Senado Federal. Então, nós, da União Nacional dos Estudantes, no último mês de janeiro, lá na Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, nós organizamos um evento que contou com a presença de mais de 3.000 centros acadêmicos de todo o Brasil para atualizar o nosso projeto de reforma universitária. E é tendo em vista esse nosso projeto máximo de reforma universitária que a nossa opinião sobre educação é formulada e é apresentada para a sociedade. E eu queria apresentar alguns pontos que eu acho que tem a ver diretamente com o PNE, porque eu acho que o PNE ele não pode cair no pecado de ser mais uma carta de intenções em torno da educação brasileira. O PNE ele precisa, primeiro, ter respaldo na realidade, mas ele também precisa ser um plano que inverta a lógica dos objetivos educacionais que historicamente prevaleceram sobre o Brasil. Então, primeiro, não podemos cair no pecado de, através do PNE, desresponsabilizar o Estado brasileiro sobre os rumos da educação do nosso país. E, infelizmente, nas duas comissões anteriores aqui do Senado, foram aprovadas medidas que caminham
para a desresponsabilização do Estado brasileiro em torno de temas centrais para a educação, tanto superior como básica do nosso país. A UNE, como representante dos estudantes universitários de todo o Brasil, queria centrar esforços, inclusive, nessas discussões aqui da comissão, no que se refere à educação superior. Quando a gente trata dos desafios da educação superior, em linhas gerais, tem 3 temas que eu acho importante abordar, que é a questão do acesso ao ensino superior, da permanência no ensino superior, porque muitas vezes da oportunidade, da vaga na universidade não é suficiente para garantir o diploma de ensino superior. É fundamental instrumentos de permanência na universidade, para que o estudante tenha condições de cursar o seu curso até o final. E, claro, metas de qualidade para a educação superior que hoje é oferecida no nosso país, sem prejuízo dos demais debates da educação que se relacionam com a educação básica, né? Acho, inclusive, que o grande trunfo do Plano Nacional de Educação é que, em muitos aspectos, ele gira a educação superior, ele gira a universidade para a contribuição da superação de problemas profundos que a educação básica no nosso país apresenta. Então, a partir do momento que responsabiliza também o ensino superior pela formação continuada dos profissionais de educação, enfim, pelo fortalecimento da própria pesquisa, da produção de conhecimento na universidade, produção de conhecimento essa que também precisa se voltar para a busca de soluções para os problemas que a educação básica enfrenta no nosso país. Então, essa lógica do PNE, do nosso ponto de vista, é bem-vinda, mas tem pontos específicos que tratam sobre a educação superior que eu acho importante abordar. Então, a questão da permanência no ensino superior. Eu vou tratar primeiro da meta 12, né, que eu acho que, inclusive, especial para o ensino superior, talvez seja, junto com a meta 20, a mais importante. A meta 12, ela trata de um problema muito grave na educação superior brasileira, que são os índices ainda tímidos de acesso à educação superior que nós temos no nosso país. Hoje o Brasil tem 7,4 milhões de estudantes universitários, de estudantes do ensino superior brasileiro. Isso diz respeito a uma taxa líquida de matrícula na casa dos 15%. Então, hoje, 15% dos jovens, cerca de 15% dos jovens de 18 a 24 anos no Brasil têm acesso ao ensino superior, o que ainda se configura como um acesso de elite ao ensino superior brasileiro. E a gente não precisa recorrer a exemplos da Europa ou dos Estados Unidos e Canadá para buscar exemplos de acesso ao ensino superior melhores do que o nosso. Então, aqui do lado, na Venezuela, na Argentina, no Chile, a gente consegue encontrar exemplos de países que têm já um patamar de acesso ao ensino superior de massa ou universal. Então, quando o Plano Nacional de Educação coloca como meta mais do que dobrar a taxa líquida de matrícula na educação superior, do nosso ponto de vista, isso é bem-vindo. Você sair de uma patamar de 15% de taxa líquida de matrícula para um patamar de 33%, isso é bastante positivo. Então, vamos perseguir nos próximos 10 anos mais do que a duplicação do número de vagas no ensino superior brasileiro. Entretanto, eu acho que nos cabe discutir de que modo nós iremos atingir essa meta de duplicar a taxa líquida de matrícula no ensino superior brasileiro. Porque nos últimos anos foram empreendidos no nosso país programas que, do nosso ponto de vista, são salutares para democratizar o acesso ao ensino superior, que são programas como o ProUni, que são programas como o FIES, programas que possibilitaram que jovens de classe média baixa tivessem acesso à educação superior na rede privada, sendo muitas vezes o primeiro membro da sua família a ter um diploma de ensino superior. Entretanto, nós ainda vivemos numa lógica na qual 74,6% das matrículas do ensino superior brasileiro ainda estão na rede privada. E a rede privada ainda é um instrumento de democratização do acesso limitado. Primeiro, porque a iniciativa privada ainda não tem o controle público que nós achamos que precisa ter e precisa perseguir o interesse público acima de tudo. E segundo, porque a iniciativa privada, só pelo fato de ser paga, já restringe o acesso de uma camada mais popular ao ensino superior, em que pese programas como o ProUni e o FIES tenham permitido que camadas populares tenham ingressado no ensino superior através da iniciativa privada. Mas o fundamental, do nosso ponto de vista, é inverter essa lógica para que a gente consiga caminhar numa perspectiva em que a maioria das matrículas, nos próximos 10 anos, seja na rede pública, que é a rede que, de fato, persegue o tripé ensino, pesquisa e extensão, determinado pela nossa própria Constituição Federal. Então, no artigo da Constituição Federal que trata do princípio da autonomia universitária, que para a gente é um princípio basilar para a educação superior brasileira, esse mesmo artigo fala que a autonomia universitária precisa ser exercida observando o tripé ensino, pesquisa e extensão. E hoje, no nosso país,
As instituições que, por excelência, produzem pesquisa no Brasil são as universidades públicas. E são as instituições que, inclusive, têm mais possibilidade de ter um acesso democrático, visto que são gratuitas. Então, acho que a gente precisa inverter essa lógica de ter a maioria das nossas matrículas na rede privada e não na rede pública. Para isso, a gente precisa aumentar substancialmente o número de vagas na rede pública. Nos últimos 10 anos, o Brasil dobrou as vagas na rede federal de ensino superior. Mas isso ainda é incipiente em relação à demanda que existe hoje no ensino superior brasileiro. Então, se você pegar, por exemplo, como parâmetro o Enem, na qual só esse ano cerca de 7 milhões de inscritos, 7 milhões de jovens, de estudantes, enfim, de figuras que almejavam entrar na universidade e se inscreveram, 7 milhões de pessoas, você pode tratar isso como um parâmetro de demanda do que existe hoje para a educação superior brasileira. E cerca de menos de 400 mil vagas são oferecidas hoje pela Rede Federal de Ensino Superior. Então, hoje são cerca de 2,4 milhões, salvo engano, de vagas, de jovens que anualmente ingressam na rede superior, agora a grande maioria ingressa na rede privada. No relatório do deputado Ângelo Vagnoni, na Câmara Federal, ele vinculava esse alcance da meta 12, de 33% de taxa líquida de matrícula para o ensino superior, ele vinculava a um piso de 40% dessas vagas serem oferecidas pela rede pública. E, do nosso ponto de vista, foi muito ruim as comissões anteriores daqui do Senado terem derrubado essa estratégia para a perseguição dessa meta. Então, é fundamental que a gente consiga ter uma meta ousada de democratização do acesso ao ensino superior brasileiro. Agora, é fundamental que, dentro dessa meta, tenha um piso do que vai ser oferecido na rede pública para que a gente consiga, nos próximos 10 anos, inverter essa lógica de ter a maioria dos estudantes na rede privada. Essa própria meta 12, ela também trata de uma série de outras coisas que, do nosso ponto de vista, são positivos e que tem a ver, inclusive, com a qualidade da educação superior. Ela coloca, por exemplo, a extensão na grade curricular, a obrigatoriedade da extensão na grade curricular, o que contribui para a qualidade do ensino superior. Ela coloca a questão de vagas noturnas, de uma meta de vagas noturnas, na criação de novas vagas, o que contribui para que aquele estudante trabalhador tenha condições de trabalhar de dia, para a noite e para a universidade. Enfim, uma série de outras coisas que, do nosso ponto, são positivas, mas tem uma especial que eu queria tratar que tem a ver com a permanência do estudante na universidade. Então, uma vez na universidade, como você garante que esse estudante, de fato, não abandone o seu curso por variados motivos? Hoje, a principal causa de evasão da universidade é justamente a condição socioeconômica dos estudantes que não têm condições de conciliar trabalho com faculdade. Então, às vezes, ainda que você estude numa faculdade gratuita, seja através de uma bolsa do ProUni ou de FIES não é gratuito, ele vai ter que pagar depois, mas durante a faculdade ele não paga. Seja através da rede pública, ele ainda vai ter custos com livros, ele vai ter custos com transporte, ele vai ter custo com alimentação, ele vai ter custo com moradia, porque tem muitos jovens que saem das suas cidades para estudar em outra cidade polo, para poder cursar um ensino superior. Então, a gente precisa também ter uma meta de investimento em assistência estudantil. Existe, inclusive, uma emenda já ao PNE do senador Randolfo Rodrigues, que nós da UNE enxergamos com bons olhos, que é de que pelo menos 14% do orçamento da universidade seja destinado para assistência estudantil. Essa é uma luta antiga da União Nacional dos Estudantes, para que a gente garanta no orçamento de cada universidade uma meta para a assistência estudantil que possibilite a permanência do estudante até o final. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente tratar aqui na Comissão de Educação são os recuos que se teve na redação aqui no Senado da Meta 20. Então, a professora Marta já colocou aqui antes de mim, mas eu acho que nunca é demais reforçar. Quando o Plano Nacional de Educação chegou no Congresso Nacional, aquele projeto inicial que o Ministério da Educação apresentou, ele apresentou uma meta de 7% do PIB para a educação. Essa meta de 7% do PIB para a educação era a mesma meta que o Plano Nacional de Educação de 10 anos atrás apresentava. Significa que o governo federal estava trabalhando com metas de financiamento em pleno década de 2010, com as mesmas metas de financiamento da primeira década desse século. As mesmas metas de financiamento de 10 anos atrás. Isso é uma meta recuada, isso é uma meta tímida, isso é uma meta que não atende à demanda da educação brasileira, da educação pública em especial.
com muita luta dos movimentos educacionais, conseguimos fazer com que o relatório do Ângelo Vaiani chegasse à meta de 8% e, no final, aprovamos a meta de 10% para a educação pública. Então, a partir do momento que se tira da redação a meta de 10% para a educação pública, em que pese se insira nessa meta programas que contam com o apoio do movimento educacional, para além do ProUni, do FIES, o próprio Ciência Sem Fronteira e o Pronatec, o fato é que, no final das contas, para a educação pública, você pode estar trabalhando com aqueles patamares de antigamente. No final, ser menos de 8% destinado para a educação pública. Então, essa questão de se destinar 10% para a educação pública, do nosso ponto de vista, é muito caro. Primeiro porque o Estado brasileiro precisa ter responsabilidade, acima de tudo, sobre a educação pública. E segundo, porque todos os desafios que estão dados para a educação brasileira passam pela rede pública de educação. Então, quando você coloca universalização do acesso à educação infantil ou ao ensino médio, que ainda não foi universalizado no nosso país, e ao ensino superior, o que você está tratando é que o Estado precisa se responsabilizar pela universalização do acesso do ponto de vista da rede pública de educação. Então, é fundamental que a gente consiga voltar àquela redação originária da Câmara dos Deputados que destina 10% do PIB para a educação pública. E, por fim, que eu estou vendo que o meu tempo já está se esgotando, tem duas coisas em especial que eu acho importante tratar, que tem a ver com o PNE, mas que se estende para além dos debates do Plano Nacional de Educação e que eu acho fundamental compartilhar com os membros aqui da Comissão de Educação do Senado Federal. Primeiro, quando você trata da educação pública brasileira, às vezes, do ponto de vista da rede superior de educação pública, é muito comum você se remeter à rede federal de educação superior. Porém, parcela significativa das matrículas hoje na rede pública de educação superior se encontra em universidades estaduais e universidades municipais. E, do nosso ponto de vista, também é importante que tenha complementação orçamentária, ou seja, qualquer outro tipo de incentivo que o próprio Ministério da Educação possa dar para as universidades estaduais do nosso país. Eu estou aqui do lado do senador Álvaro Dias, que é senador pelo Paraná. Eu acho que o Paraná, São Paulo e Paraíba são alguns estados em que você consegue ter uma rede pública de educação superior estadual equiparável à rede federal. Mas, de um modo geral, as universidades estaduais do nosso país, elas se encontram em patamares de... do ponto de vista de democratização do acesso, do ponto de vista da qualidade essa considerada a garantia do tripé ensino, pesquisa e extensão, e do ponto de vista da própria infraestrutura, condições muito precárias. Então, recentemente eu estive no Amapá, a Universidade Estadual do Amapá, recentemente criada, ainda está construindo a sua sede definitiva. Se você pegar, por exemplo, no próprio Rio Grande do Sul, também muitas funcionam em sedes provisórias. Então, eu acho que é fundamental... O campus da Universidade Federal, que está lá em Guarulhos, também funciona num prédio que era de uma escola de ensino fundamental. Na verdade, eu estou... eu estou tratando mais do ponto de vista das universidades estaduais. As universidades estaduais paulistas, ela tem uma diferenciação às outras, que ela já tem autonomia financeira, né? Então, 9,43% do ICMS de São Paulo vai para as universidades estaduais, o que garante que ela consiga ter recursos para investir em pesquisa, em extensão nessas instituições. A grande maioria das universidades estaduais brasileiras não possuem autonomia financeira. Então, eu acho que é fundamental... tendo em vista que, salvo raras exceções, o conjunto das universidades estaduais ainda são muito precárias, que o próprio Ministério da Educação e que o Congresso Nacional também se preocupe e se atente para a situação das universidades estaduais brasileiras. E a outra coisa que eu acho muito importante compartilhar com todos é que o PNE, ele não aponta para algo que, do nosso ponto de vista, é fundamental, que é a regulamentação do ensino superior privado no nosso país. Em que pese a constituição deste livre à iniciativa privada a possibilidade de explorar a educação no Brasil, é fundamental que haja controle público sobre a universidade privada, para que seja garantido parâmetros de qualidade nessas instituições. Eu acho que todos puderam acompanhar o resultado recente do ENAD. 30% dos cursos avaliados tiveram um desempenho insatisfatório. A sua grande maioria se encontrava na rede privada. Então, quando eu falo de controle público sobre as universidades privadas, primeiro,
um controle desse caráter profundamente mercantil que faz com que as mensalidades aumentem de forma indiscriminada. Então, as próprias escolas em São Paulo, por exemplo, já disseram que no ano que vem vão aumentar a sua mensalidade para além do valor da inflação. Isso é inviável para um estudante que muitas vezes começa pagando R$200 no começo do curso e no final do curso já está pagando mais de R$800 e precisa abandonar o curso porque não tem dinheiro para pagar. E segundo, controle da qualidade dessas instituições. E o que tem acontecido no nosso país, nos anos recentes, é um dos fenômenos que eu considero um dos fenômenos mais perversos que a educação brasileira tem vivenciado ao longo de toda a sua história, que é o fenômeno da desnacionalização das universidades privadas no nosso país. Então, hoje, nós temos 7,4 milhões de estudantes universitários. Desses 5,5 milhões, 5 milhões e meio se encontram na rede privada. E do que se encontram na rede privada, quase 2 milhões estão em universidades que não são brasileiras, de universidades cujo seu capital majoritário é capital estrangeiro, muitas vezes que não tem relação nenhuma com a educação. Grupos que se relacionam a bancos, que não se relacionam nem ao próprio mercado educacional, chamando mercado na linguagem econômica. Nós da UNE, inclusive, discordamos desse termo. Então, por exemplo, a fusão da Kroton e Anhanguera vai possibilitar que só uma instituição concentre cerca de 20% das matrículas nas universidades privadas do nosso país. Significa que nós estamos perdendo a nossa soberania sobre essas instituições, sobre as instituições educacionais brasileiras. Em outras palavras, nós brasileiros, em última instância, não temos a possibilidade nem de definir o que é que nossos estudantes estão estudando, porque empresas estrangeiras estão fazendo isso por a gente. Então, barrar o capital estrangeiro nas universidades privadas do nosso país é uma necessidade que se relaciona com o fortalecimento da soberania nacional e que se relaciona com a necessidade de manter um padrão de qualidade nessas instituições. A Anhanguera, em especial, só no ano passado, no estado de São Paulo, demitiu mais de 1.400 professores com doutorado e com mestrado, porque era mais barato pagar professor que não tinha mestrado e doutorado. Então, para dar um retorno financeiro para os seus investidores, elas maximizam seu lucro, rebaixando a qualidade das universidades. Esse é um problema que o Plano Nacional de Educação não se atenta, mas que eu acho fundamental que essa Comissão de Educação se atente, que o governo federal se atente, para que a gente consiga barrar o processo de desnacionalização das universidades privadas do nosso país. Era isso. A União Nacional dos Estudantes está à disposição do conjunto dos senadores, dos movimentos educacionais e da sociedade brasileira para debater esse tema e fico à disposição aí para dúvidas, perguntas e questionamentos. Obrigada.